sejam bem-vindos ao segundo dia da Semana da Saúde. Eu sou a Adriele Marquezine e vou estar com vocês ao longo de todo o projeto aqui. Antes de mais nada, o que é a Semana da Saúde? A Semana da Saúde é um projeto que foi desenvolvido e organizado pelo portal Saúde Business e pela MV com curadoria de conteúdo estratégica da Essence. A gente também tem apoio da NetShowme e da Yuka. O objetivo é debater as principais tendências tecnológicas que estão revolucionando aí o setor de saúde. E a gente escolheu exatamente a semana que se comemora o Dia Mundial da Saúde, que é na próxima sexta-feira, dia 7 de abril, para trazer aqui essas discussões. Então, funciona da seguinte forma. Todo dia, ao longo dessa semana, sempre no final da tarde, a gente tem 2 webinars falando sobre um tema. Um webinar é voltado para o público gerencial e o outro para o público assistencial. Hoje é o segundo webinar do dia e a gente está falando sobre Big Data. O nosso webinar de agora é Big Data e o poder de transformar dados em inteligência, as vantagens da tecnologia na gestão. E para comentar esse tema, a gente traz aqui a médica Márcia Ito, que é coordenadora da Comissão Especial de Computação Aplicada à Saúde da Sociedade Brasileira de Computação e também pesquisadora da IBM Research. Márcia, em nome do Saúde Business da MV, eu agradeço a sua participação. Eu que agradeço o convite, né, de poder estar falando um pouquinho aqui do que eu conheço, do que eu pesquiso, né, para todo mundo. Que legal. Então, pessoal, a dinâmica agora é igual a todas as outras, é igual a de ontem, é igual da última palestra que a gente teve com o Sócrates Cordeiro da MV. Nos primeiros 20 minutos, a conversa é entre mim e a Márcia. Eu tenho aqui algumas perguntas já programadas para ela, mas ao longo de todo esse período, vocês podem enviar as perguntas de vocês pelo sistema de chat, porque nos últimos 10 minutos são vocês que vão entrevistar a Márcia. Então, eu queria começar com você uma pergunta mais genérica, Márcia. A importância do Big Data para a saúde? Nossa, é super importante a parte do Big Data em saúde, porque toda a área de saúde ela é baseada em cima de informação. Tá? Então, a gente faz estudos estatísticos, só que o que acontecia? Antes a gente tinha que pegar um volume menor de dados, porque a gente não tinha ferramentas que pudessem fazer isso. Hoje não. Tá? Hoje, além do volume grande de informação que nós temos várias ferramentas que a gente pode fazer isso. Desde ferramentas estatísticas, até hoje a gente usa um pouquinho mais de ferramenta mais avançada, né? Aqueles de machine learning, né? Relacionado com inteligência artificial, né? A tal da ciência cognitiva, que o pessoal vem falando bastante, né? Tem ajudado bastante. Então, assim, essa questão do uso do Big Data para transformar a saúde realmente é bastante interessante. E dá para atuar de diversas formas ainda. Dá para dizer que a gente está no comecinho aí desse movimento. Sim, porque cada vez mais a gente começa a ter um volume maior de informação. Tá? Antes a gente ficava restrito só à informação que a gente obtinha no consultório, no laboratório, e agora a gente não. Então, a gente consegue ter o que recentemente, né, eu fui num congresso lá nos Estados Unidos, o maior simpósio na área de informática em saúde, americano, e a gente começou a falar de um termo que é Patient Generate Health Data, né? Ou seja, os dados de saúde gerados pelo paciente. E como que a gente pode usar isso, né, para poder transformar a saúde, poder melhorar o atendimento, a assistência, né, e tudo que a gente pode ver em cima da população, até em cima da comunidade. Perfeito. E a gente tem muitas pesquisas de mercado, cada uma com dado, mas fala-se aí de trilhões de gigabytes de dados, né, voltados para o universo da saúde. E assim, muito dado também pode ser um problema, né? Então, como usar bem esses dados, Márcia? São alguns pontos, né, que eu tenho feito alguns estudos, já fiz algumas pesquisas, e uma das coisas que a gente tem verificado em relação à própria confiabilidade dos dados. Então, na área da saúde, são 2 fatores que nós temos bastante importante, além da parte do volume, o pessoal fala bastante do volume, né, e da velocidade, mas na área da saúde que a gente fala muito mais é da variedade, ou seja, nós temos muitas informações, muitos tipos diferentes de informação. Se a gente começar a pensar, a gente pode ter fala, uma entrevista, a gente pode ter a parte de imagem, pode ter a parte de dados numéricos, escritos, então já começa da variedade de tipo que a gente pode ter de dados. De formato, né? De formato. Aí, além disso, a gente tem uma variedade grande. Eu tenho exames laboratoriais, eu tenho a história do paciente, né? Eu tenho aquele sensor que ele usa, né? O tal do reloginho, né? O reloginho que a gente tem, né? Que pode
também está dando essa informação toda. Tá? Então, realmente, esse grande volume de informação é bastante interessante, mas se ele não tiver confiabilidade, se eu não tiver certeza de que o que ele está colocando lá está correto, eu posso o quê? Eu posso inferir coisas erradas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessa coleta. E aí, é por isso que tem muitos profissionais de saúde que ficam na dúvida em acreditar nesses dados gerados pelo paciente. Né? Porque nós sabemos que tirar a medida pelo smartphone que a gente tem hoje, né, ele não tem uma precisão médica. Então, é muito complicado você fazer um diagnóstico, instituir um tratamento em cima desses dados. Só que eu costumo dizer a esses profissionais que eu acredito, é uma coisa bastante particular, né, eu acredito que ele serve como um alerta. Né? Então, se o paciente ele mede todo dia, ele olha lá, né, vê a pressão dele, e a pressão dele sempre está aquele X. Aí chega um dia que está um X a mais. Né? Não que o médico vá usar aquilo para mudar o tratamento dele, para fazer alguma coisa. Não é determinante, né? Mas aí ele serve para quê? Então vamos fazer um exame, vamos verificar o que está acontecendo. Ele serve como um alerta. Né? Tá? Então isso eu acho bastante interessante. Outra coisa também que se costuma falar é usar os dados em estudos populacionais. Né? Certo. Tá? Só que usar os dados em estudos populacionais, sim, interessante. Mas a gente também pode começar a pensar a estudar os dados individuais. Porque se você for uma pessoa, né, que está engajada na sua saúde, né, está se importando, né, então hoje a gente usa esse termo de engajamento do paciente justamente para dizer que a pessoa que está preocupada com a sua saúde. Se ela começa a fazer check-ups constantes, né, se ela cuida da sua saúde, se ela pega os dados sensores, se você começar a coletar isso ao longo da vida dela, quanto de dado ela não vai ter? E é dado absolutamente pessoal, né? Que conta exatamente dela. E aí o que eu posso fazer? Eu posso encontrar o padrão dela. Eu posso encontrar, né, que de repente, apesar da população geral ter, por exemplo, 12/8 de pressão, aquela pessoa tem 10/7. 10/7 passa a ser o quê? O padrão dela. Então, se de repente o padrão dela vai para 11, se a gente pensar em termos populacional, ela ainda não está hipertensa, mas pode servir para o médico já começar a pensar, puxa vida, ela tinha 10 sempre. Né? Agora ela passou para 11. Será que eu não tenho que começar a fazer alguma prevenção, já olhar o sal, alguma coisa do gênero? Né? Então, uma das coisas que eu costumo dizer é não olhar só os dados populacionais, mas também olhar os dados individuais. Os populacionais, eles são interessantes, por quê? Porque é a partir dali que eu começo a ver qual que é a média da população, porque eu preciso ter uma média. Claro. Né? Porque para eu saber se aquela pessoa está indo para uma zona de perigo, tá? Eu vou saber pela média populacional, mas eu consigo saber o individual dela. Perfeito. Tá? Inclusive, essa foi uma questão que foi enviada no primeiro webinar hoje do dia, né, como que Big Data pode ajudar na saúde populacional, né? Foi o Renato Sabatini que enviou essa questão. Então agora que a Márcia conseguiu responder, Renato, espero que você esteja assistindo a gente para ter a sua resposta. Então, a gente vê aí maior precisão no atendimento ao paciente. Sim. Isso, consequentemente, gera uma revolução na gestão, né? Porque a saúde, seja uma operadora, seja um hospital, seja qual for a entidade, o objetivo dela é atender melhor o paciente. Sim. Então, sob o aspecto gerencial, como que isso impacta aí, transforma Nossa, totalmente, a entidade? porque se você tem um paciente mais engajado, se você consegue entender melhor esse paciente, você consegue fazer prevenções, consegue fazer promoções à saúde, e o que eu tenho? Uma carga menor. Então eu tenho um uso mais adequado dos recursos de saúde. Né? Então eu começo a não ter o quê? Tantos exames de alto custo. Eu posso começar a ter, eu vou continuar tendo exames. Mas os exames para acompanhar. Mas eu começo a não ter complicações, né? E aí eu tenho um uso mais adequado desse recurso. Se a gente pensar nesse sentido em relação ao paciente, o que também a gente pode começar a pensar? Começar a pensar em como que a gente faz a gestão no próprio hospital, até do plano de saúde. Como é que está os profissionais? Então, recentemente, o meu grupo fez um estudo, tá, numa seguradora de saúde, e a gente começou a detectar alguns padrões e comportamentos, né, no atendimento.
daquela seguradora, como que era o atendimento, tanto em relação aos profissionais de saúde, quanto às próprias instituições. Aí a gente conseguiu fazer isso, né, com os dados que tinham da própria seguradora. E assim, um dado que eu queria até colocar aqui, eu acho bastante interessante, que a própria seguradora, ela imaginava que o que a gente precisava fazer? Pegar dados externos, Twitter, Facebook, né? Só que no final a gente conseguiu comprovar para essa seguradora que não precisava pegar os dados de outro lugar, que os dados que ela tinha já eram bastante ricos para a gente poder fazer estudos em cima disso. Então, acho que assim, isso vai para o plano de saúde, vai para o hospital, né? E, inclusive, uma das coisas que a gente tirou desse estudo, esse eu estou tentando, né, até fazer um estudo maior, né, em relação a montar times de cuidado. Porque a gente sabe que o paciente hoje, né, a doença crônica é o que tem prevalecido muito mais, só que a doença crônica não é, assim, o cara não tem só diabetes, ele tem diabetes, hipertensão e cardíaco. Então, no mínimo, ele é tratado por 3 médicos diferentes, né? Aí ele tem um fisioterapeuta, tem um nutricionista, então eu acabo tendo o quê? Uma gama de profissionais que tratam desse paciente. Quais seriam os profissionais que precisam tratar desse tipo de paciente? Então, o que eu posso fazer? Eu posso tentar encontrar pacientes similares. Então, hoje em dia, uma das coisas que a gente tem falado bastante, principalmente nessa área de pesquisa, é não olhar somente a doença, e sim pensar na condição clínica do paciente, onde eu começo a encontrar pacientes que são semelhantes, né? Quando a gente fala de similaridades, e assim, começar a estudar o que está acontecendo com esse paciente. Quais foram os medicamentos dados, quais foram os outcomes, né? E aí, quando eu encontro esse padrão, eu posso encontrar um padrão bom, né? Que eu posso transformar isso num protocolo clínico, de repente, né? E começar a usar isso nos meus pacientes. Né? Claro que fazer um estudo desse não dá para fazer na mão, tá, gente? É humanamente impossível fazer isso na mão. Tá? Então, aqui a gente precisa realmente lançar mão de ferramentas. Não tem muito jeito de ferramentas que a gente tem no Big Data, né? Tá? Tanto estatísticos como cognitivos, a gente tem que usar esse tipo de ferramenta para encontrar esses pacientes similares, a gente poder fazer isso e ter uma gestão boa, né? E aí, com tudo isso, eu consigo realmente fazer até uma gestão, não só do paciente, né, da saúde do paciente, mas também de toda a organização. Claro, é até difícil a gente falar de gestão, tentar apartar isso do paciente, né? Porque a instituição de saúde, seja ela um plano, seja um hospital, só existe para garantir a saúde do paciente, né? Isso mesmo. Uma coisa que é bastante interessante você estar me falando é que o que a gente encontra às vezes, né? A gente encontra o pessoal coletando as informações, os dados, muito mais que uma coisa administrativa. Só que, por exemplo, saber o resultado do tratamento daquele paciente é tão interessante, né, para o paciente quanto para a própria organização, porque daí ela começa a conseguir controlar e ver se ela está tendo infecção hospitalar, se ela está tendo um bom atendimento dos pacientes, como é que é o resultado e tudo mais. Produtividade, então, né? Performance. Isso mesmo. Isso dá para revolucionar aí a agilidade. Nossa, né? Então assim, tem que tomar um pouco de cuidado também, que uma das coisas que eu vejo bastante é o pessoal coletando dados, muito mais uma coisa administrativa, de gestão, esquecendo esses outros dados, imaginando que esses outros dados seriam utilizados somente para o atendimento do paciente. Mas hoje em dia a gente pode ver que olhar esse tipo de informação, esse tipo de dado, também pode dizer se está tendo bastante readmissão, não está, como é que está, né? E conseguir trabalhar isso, né, em prol tanto de uma boa gestão, né, de ver os seus recursos, quanto também do atendimento do paciente. Ô Márcia, eu queria aproveitar, eu lembrei especificamente da pergunta do Renato, quem sabe você não pode ajudar ele, né, que ele enviou no outro web, né? Ele questionou se existe caso no Brasil, não precisa citar o nome da empresa nem nada, só pra gente saber se existe caso no Brasil de empresa ou instituição ou entidade pública que usa Big Data na gestão da saúde populacional. Pelo que você me explicou, gestão de saúde populacional são dados menos individualizados, talvez não seja cuidado, eu não sei como funciona. A saúde populacional, por isso que eu falei, né, a gente pensa muito quando fala em Big Data, a gente pensa muito em relação a fazer o que a gente chama de saúde pública, né, conseguir estudar a população e ver padrões na população, né, como eu falei dessa coisa da similaridade e tudo mais.
Tá? E aí a gente pensa muito em relação à gestão, porque daí, por exemplo, eu quero saber onde estão sendo atendidos os meus pacientes, como é que estão os meus pacientes. A gente fala de saúde populacional. Só que eu costumo dizer que a gente tem esse costume de pensar na saúde populacional muito mais pensando em país, em cidade, em estado, né? Só que eu coloco que a gente pode começar a pensar em comunidade. A gente pode pensar na comunidade, a gente pode pensar no hospital. Então, quando eu fiz esse estudo, né, que eu falei para vocês no plano lá na seguradora, eu olhei a seguradora como se ela fosse esse profissional, essa população. Né? E o que a gente pode encontrar dentro das características dessa população. Né? Então, talvez, eu não sei se é bem isso que o Renato colocou, né? Mas é isso que a gente pode pensar, né? E eu diria para você que no Brasil, a gente, claro, quando eu tive essa pesquisa, né, junto à seguradora, a gente começa a perceber que está começando a se ter uma preocupação. Tá? E também as pessoas estão começando a ver no Brasil que há a possibilidade de começar a se pensar nesse sentido. Tá? E uma das coisas que eu quis, né, apontar muito, né, para a seguradora, e agora eu gosto de falar muito para hospitais, enfim, né, para governo e tudo mais, não querer ficar encontrando só erro médico, né, glosa, né, fraude, né, que a gente consegue com esses dados encontrar o que foi feito de bom. Né? E usar o que foi feito de bom, não só ficar procurando os erros, as coisas ruins. Né? Claro, a gente tem que olhar para isso, a gente vai olhar para isso, mas que a gente também veja as boas práticas. Nossa, perfeito. É interessantíssimo. Perfeito. Isso abre inclusive gancho para a minha próxima pergunta. Eu só queria lembrar vocês que estão aí assistindo a gente que os últimos 10 minutos são vocês que vão entrevistar mais, então podem enviar as questões que a nossa equipe já está coletando. A gente já recebeu algumas aqui, tá até aqui no cantinho, aqui do meu lado. Bom, você falou, Márcia, dessa questão aí, ou a administração só quer obter dados de gestão, né, esquece, né, da ponta, que é o paciente, e também só quer buscar problemas em vez de buscar bons resultados. A minha pergunta é, quais os principais desafios em termos de gestão para a adoção do Big Data? Tem uma mudança de mentalidade envolvida, né? Sim. Uma das coisas que eu costumo falar bastante, né, independe se é Big Data ou se não é Big Data, tá? Não basta ter a ferramenta, não basta ter tecnologia. Se a gente não tiver as pessoas, né, que vão usar essa ferramenta, essa tecnologia, alinhadas com tudo isso. Então, às vezes a gente fala muito assim, o Brasil está atrasado, tá, etc., mas às vezes, não vou nem dizer atrasado, porque é a realidade de cada lugar. A gente sabe que a saúde depende muito da realidade populacional de cada lugar. A gente não pode comparar Estados Unidos e Brasil, né? Realidades totalmente diferentes. Então, claro que os problemas são diferentes. Mas, de qualquer maneira, a gente tem muito aquela coisa de ficar pensando, é tecnologia que está atrasada. Não, gente. Eu acho que a tecnologia, ela tem que acompanhar quais são os problemas que a gente tem. Claro. Né? Porque senão a gente fica querendo adaptar um problema que não existe, né, com uma coisa que a gente não precisa. Tá? Então, esse acho que é um dos principais desafios, não só a adoção da tecnologia, claro, né, aprender sobre ciência de dados, grafos, machine learning, né, tem toda aí uma área de computação e de ferramentas que são necessárias. A gente também tem que olhar o paciente, é ele que dá as informações para a gente. Se ele não estiver engajado, se ele não entender que ele precisa passar aquelas informações, ou que ele precisa fazer o exame, que ele precisa fazer o check-up, que aqueles dados, daquelas informações não é para saciar, não é para fazer ele parar de comer o docinho dele, mas de repente fazer com que ele consiga trabalhar aquilo e até comer o seu docinho. Né? Com menos culpa, né? Com menos culpa, mas né? Uma das coisas, eu vou até aqui dar uma parte, né, se você me permite. Claro. Eu tenho diabetes. Uma das coisas que eu cheguei para a médica, eu falei assim, olha, eu quero continuar comendo chocolate, porque eu gosto de chocolate.
Né? Então a primeira coisa que eu falo assim, então, 70% cacau. Beleza, porque eu gosto de chocolate normal. O que eu fiz, gente? Eu comecei a contrabalancear as outras coisas e medir a minha glicemia, ver como é que tá. Então, se a gente tem esse paciente que entende isso, ele passa essa informação, eu tenho mais informação para fazer aquele estudo individual que eu falei para você. Perfeito. Ou aquele estudo populacional, né, que aí ele vai ajudar a população. Então, como eu falei para vocês, né, no congresso que eu estive lá nos Estados Unidos no ano passado, uma das coisas que mais se discutia era como fazer esse paciente dar essa informação. Porque lá é muito complicado essa coisa de privacidade, tal, etc. Né? Tá? Então, realmente, a gente tinha esse tipo de problema. Além disso, né, mais um, que é o time de cuidados, os profissionais de saúde. A gente também tem que mostrar para esse pessoal por que eles têm que usar, qual que é o benefício que eles vão ter. Porque assim, a gente vê que tem muita gente que não preenche, né, as coisas. Por quê? Porque ele quer atender o paciente, ele vai perder tempo, né, o tempo dele anotando e fazendo as coisas, ele tem que atender o paciente. Agora, se ele souber que aquilo que ele está anotando não é para ficar vendo fraude, etc., até para ver, né? Mas não é só para isso, que ele vai conseguir obter, né, uma informação do tipo, olha, os tratamentos que existem nessa área são isso, olha, um resumo do que aconteceu com o seu paciente. Né? Se eu tiver esse tipo de coisa, realmente ele vai começar a usar mais preencher mais e fornecer mais essas informações. Então, acho que o desafio está em montar todo esse ecossistema e ter ferramentas que não só fazem análise dos dados, mas também que forneçam um resultado para as pessoas, tanto para o paciente, quanto para o profissional de saúde, para o gestor, né, informações relevantes para eles. Perfeito, maravilha. E antes da gente abrir para a pergunta do público, tem mais uma questão que eu queria te fazer, Márcia, que é sobre a relação, né? Que é uma relação, essa relação é discutida há muito tempo na saúde, hospital e operadora. Como que o Big Data impacta nessa relação? Ele pode melhorar essa relação? Acho que ele pode melhorar bastante, porque o que acontece? Uma das coisas que a gente percebeu, né, quando a gente faz esses estudos, né, em pesquisas, né, desses dados, a gente vê que às vezes muita briga que tem é por até não ter esse estudo em cima de Big Data. Porque se eu tivesse esse estudo em Big Data, a operadora consegue saber como é que o hospital funciona, até porque que de repente determinadas decisões foram tomadas, né, tá? E com isso fica mais fácil o entendimento entre as duas. Né? Então, a própria operadora sabe que o hospital não está usando o recurso inadequadamente, né? Tá? Porque eu acho que ninguém quer usar inadequadamente. Né? Tá? Então, ninguém está usando inadequadamente e o hospital tem como provar isso. E a operadora tem como também chegar e falar assim, olha, veja bem, olha o que você usou aqui, a gente tem uma prática assim, tá? E aí uma coisa puxa a outra. Então, acho que essa racionalização, porque eu tenho dados que me mostrem isso, é que vai ajudar. E aí, de novo, né, batendo na mesma tecla, né, mas é uma coisa que eu gosto de falar bastante, não olhando só as coisas erradas. Se a gente contar as boas práticas, aí eu vou conseguir ter essa racionalização melhor, né, uma explicação melhor. Então, né, já não começar achando, né, fazendo uma interpretação dos dados do lado errado. Ah, não, ele fez isso porque ele queria fazer... Não, vamos olhar. Vamos ver o que os dados estão dando. Né? Será que ele acabou não fazendo isso porque o paciente teve um problema lá ou porque faltou luz? Né? Tentar entender a coisa toda e não começar a partir do pressuposto que a gente está querendo fazer alguma coisa errada. Não é uma caça às bruxas, né? Uma otimização para todo mundo. Isso mesmo. Perfeito. Então agora vocês começam a entrevistar a Márcia. A primeira pergunta foi enviada pela Raquel Fernandes. Raquel, obrigada pela sua participação. E ela faz uma questão aqui, ó, das 3 áreas, medicina de precisão, PEP e IoT, eu vou colocar Big Data, dando as 4 áreas, qual que é mais complexa hoje na sua visão, Márcia? Eu diria que uma complementa a outra, Certo. Tá? Eu acho que uma, inclusive, não dá para muito viver sem a outra. Né? Como é que eu vou fazer uma medicina de precisão se eu não tiver os dados para poder trabalhar esses dados e conseguir fazer uma medicina de precisão? Porque a medicina de precisão, a gente está falando muito de genoma, mas eu acredito que não precisa ser só do genoma, como eu falei aqui da similaridade, desse padrão. Só que de qualquer maneira, mesmo o genoma, né, ou o Big Data,
os dois, eu preciso disso para fazer medicina de precisão. E a IoT está aí para isso. Né? Como eu falei, claro que a gente não vai fazer nenhum diagnóstico em cima de sensores, né? Porque eles não são, né, totalmente precisos, mas eles vão servir de alertas para a gente. Né? Tá? Acho que eu esqueci de mais um. Big Data, eu te perguntei, medicina de precisão e PEP. E o PEP. Né? O prontuário eletrônico. O prontuário ele é onde estão os dados armazenados. Então eu preciso disso, né, para poder ter todas as informações. Então, assim, fica muito difícil até dizer qual deles é o mais complexo. Eles são totalmente interligados. Eles estão totalmente interligados. Se você quiser, né, Raquel, você pode colocar a medicina de precisão, que é a coisa no final. Né? Porque se eu não tiver as outras coisas, eu não consigo ter a medicina de precisão. Então, de repente, a medicina de precisão é uma das coisas mais complexas que tem. Mas eu você vai escolher um, né? Você tem que escolher um. Né? Perfeito. Tem uma pergunta do Luiz Acosta, que inclusive estava com a gente no primeiro webinar. Luiz, obrigado por continuar aqui com a gente. O que tem sido feito para convencer gestores a usar o Big Data? Olha, eu não vejo muito problema. Tá? O que eu vejo às vezes são profissionais que não entendem na área da saúde, né, e resolvem, né, ou gestores que contratam gente que não conhece do domínio. Né? Então isso é uma coisa que eu gosto de falar muito. Eu sei que o pessoal da computação não gosta muito, né? O pessoal de TI fica um pouquinho bravo, mas se eu tenho uma área, que eu falei para vocês, que é a medicina, sempre trabalhou com dados, sempre trabalhou com estatística, né? A gente tem a epidemiologia justamente para isso. Aí chega lá um cidadão, né, fala assim, não, eu vou achar coisa nos seus dados. Aí ele vai lá, vasculha, não estou falando que ele não sabe fazer, ele sabe fazer. Mas quantas vezes não vieram me mostrar coisas que eu já sabia? Porque a gente já tinha feito pesquisa nisso. Né? O que acontecia, né, e aí vinha aquela coisa, né? Não, eu falava assim, olha, mas isso eu já sabia. Mas com esse volume de dados? Eu falo assim, não, com esse volume de dados não, porque a gente não tinha, mas eu já sabia. Então, o que acontece? A gente quer coisas novas. Né? Então, às vezes vale a pena, né, e a área também vem verificando isso, que é preciso trabalhar com especialistas do domínio. Ter o cara de ciência de dados, mas também ter o cara de especialista de domínio que vai ajudar esse cara a navegar por ali. Né? Tá? Então isso que eu acho que é bastante importante. Porque a partir do momento que o gestor começa a ver que aquelas informações que estão sendo repassadas para ele são informações importantes que ajudam ele a tomar uma decisão, uma melhor decisão, realmente ele não está convencido. Parte daí, né? Então a gente precisa munir os gestores por meio de exemplos de uso da ferramenta a tomar decisões mais assertivas. Sim. Quando a gente comprova isso, pronto. Sim. O convencimento está feito. Perfeito. Sim, isso mesmo. Teve uma questão agora enviada pelo Augusto César Navarro. Augusto, obrigada pelo envio. Na verdade foram duas. Vamos ver se dá tempo de responder tudo. A gente tem aqui mais 3 minutos. Vamos correr. As instituições de saúde, em especial os hospitais, têm equipe preparada hoje para avaliar os dados? Acho que você falou um pouquinho disso nessa última, né? Eu acho que, assim, não adianta querer só o profissional de saúde, tá? Porque no último congresso que a gente teve, no Congresso Brasileiro de Informática e Saúde, eu cheguei a ver alguns trabalhos nessa área, feito pelo profissional de saúde. O que acontece? Como ele não sabe a ferramenta que existe, tá? Usa a primeira que aparece, né? E aí acaba encontrando aquelas coisas mesminhas, faz uma coisa muito mais estatística do que usar realmente um machine learning, alguma coisa. Então tem que ter o casamento das duas coisas. A gente tem que ter o cara que conhece da ciência de dados, tem que ter o cara de especialista de domínio. Eu vou falar para vocês que eu trabalho junto com os cientistas de dados. Né? Então tem uma série de coisas que eu não sei fazer. Quem sabe fazer são eles perguntam para mim, eu vou falando das perguntas, eu vou falando o que a gente pode encontrar, e em conjunto a gente vai fazendo isso. Agora, uma das coisas que eu sempre falo é o seguinte, ambas as partes têm que estar abertas. Né? Não fazer preconceitos nem pré-julgamentos, porque aí a equipe não funciona. É uma equipe multidisciplinar, né? Precisa uma da outra. Isso mesmo. Tá. O Augusto perguntou outra coisa, que é até onde vai a ética do fornecimento de dados? Daria para fazer webinar só sobre isso. Esse é um fator bastante interessante, né? Aqui eu vou falar para vocês que o próprio Congresso americano ainda não sabe muito bem como lidar com esse tipo de coisa.
né? Eles estão fazendo uma discussão, né? Não em cima da análise em si, né? De poder ter toda essa privacidade e tal, mas assim, a partir do momento que eu faço essas análises, eu chego a conclusões, como é que eu posso saber se isso está correto ou não? Né? Então, ainda é uma área muito nova, a gente ainda tem que começar a analisar melhor, mas claro que também existe todo já aquele estudo, né, em cima de privacidade, né, que já tem bastante na Europa, Estados Unidos RICA, essas coisas todas, que a gente precisa começar a fazer aqui no Brasil. Tá? Eu sei de algumas empresas, né, que estão tendo dificuldades em trazer os seus produtos, porque eles ficam com receio de a gente não ter nenhum tipo de legislação em relação à privacidade dos dados do paciente. Né, onde se tem um receio de repente eles mudam tudo e nosso produto não vai estar adequado para isso. Tá? Então, assim, eu sei de mais de uma empresa, não é uma só, são várias empresas que estão. Então, assim, acho que isso é uma coisa que a gente tem que começar a trabalhar bastante, que é a questão de como é que vão ser as privacidades dos dados, onde eles podem ficar, se aquilo tem que ser no Brasil, se pode sair do Brasil, se for para sair do Brasil, em que condições, essas coisas têm que ser estudadas. É uma coisa, é o início de um processo de uma evolução tecnológica, né? Demanda esse tipo de debate. Perfeito. Pessoal, a gente ficou com algumas perguntas aqui, não vai dar para responder tudo, mas depois a gente envia para vocês, né? A gente tem tudo aqui registrado. Márcia, eu agradeço mais uma vez a sua participação, foi ótimo. Seria bom se a gente tivesse até mais tempo aqui, mas infelizmente não temos. Mas obrigada a vocês que nos acompanharam. Então, só para lembrar, a Semana da Saúde continua, teremos ainda na quarta, na quinta e na sexta. E amanhã o tema é prontuário eletrônico do paciente, que dá o que falar, né? Então, ele começa às 18 horas com a apresentação PEP, a nova gestão do paciente. Como a tecnologia proporciona mais inteligência clínica. Quem vai falar sobre isso com a gente é a Daiane Bezerra, da MV. E às 19 a gente tem PEP, além da assistência. De que forma o prontuário eletrônico do paciente ajuda a resolver antigos problemas de gestão, como as glosas. Quem vai falar sobre isso é o Valmir Júnior, também da MV. Então, até amanhã e muito obrigada a todos vocês. Até a próxima.